pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no assunto hidrosfera. E hoje então resolvi preparar essa videoaula aqui para vocês, com alguns aspectos que foram trabalhados no texto com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor através de uma explicação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrosfera. O que vem a ser a hidrosfera? Nós chamamos de hidrosfera toda a parte de água que existe no planeta Terra. Então, toda a água que é existente, independente do estado físico, nós então chamamos de hidrosfera. E quando nós observamos o nosso planeta, na questão da superfície do planeta, nós vamos ver que ela é composta uma concentração de água maior do que terra. Então, se nós fôssemos chamar o nosso planeta pelo nome do que nós vemos na superfície, possivelmente chamaremos então de planeta água, porque nós temos aproximadamente 75% de água contra apenas 25% de terra. Lembrando mais uma vez que isso é apenas na superfície, pensando numa laranja como se fosse a casca da laranja, ok? Então vamos ter mais água do que terra. Se dividirmos em 4 partes iguais, podemos dizer então que temos 3 partes de água para apenas uma parte de terra. E sabemos que a água ela tem uma importância para nós em diversas finalidades, mas a principal delas é para o nosso consumo, ou seja, para nós bebermos, né? Então, toda água que é tratada, que pode ser consumida, nós então chamamos essa água de água potável. É uma água tratada própria para o nosso consumo. É isso que nós chamamos então de água potável. Água que nós podemos consumir, né? Bom, então a água potável, quando a gente ouve falar de água potável, nada mais é do que uma água tratada e tem uma qualidade suficiente para o nosso consumo, para nós bebermos e também prepararmos os nossos alimentos. A água ela vai ter uma importância muito grande não somente para nós, enquanto utilização na nossa casa, mas para várias finalidades, seja para os animais que são cuidados, né, na agropecuária, para que eles se desenvolvam, na agricultura, ela é muito utilizada, nas indústrias. No caso do nosso país, por exemplo, ela é uma grande fonte da produção de energia elétrica. Usamos também na limpeza, usamos na fabricação de alguns produtos, em alguns esportes são utilizados na água. Então são diversas as finalidades que a água tem, pelas quais ela é utilizada pelos seres humanos, né? Bom, a água ela pode ser encontrada em 3 características que nós chamamos de estados físicos. Então ela pode ser encontrada no estado sólido, que é no formato de gelo, onde as moléculas estão bem juntas. Quando eu falo moléculas, a água é formada por elementos químicos que constituem uma molécula. Então os átomos formam uma molécula. Essa molécula de água nós chamamos então de H2O, que significa 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando então a molécula química, a fórmula química da água, que nós conhecemos como H2O. Então ela pode estar no estado sólido, que é o gelo, no estado líquido, que nós consumimos para beber, e no estado gasoso, que é o vapor, por exemplo. Um dia num banho bem quente, no inverno, faz bastante vapor no banheiro, né? Então é a água que está no estado gasoso. E na natureza essa água também vai ser encontrada nesses estados físicos. No estado sólido, por exemplo, forma-se as geleiras, que são encontradas principalmente nas regiões do Polo Norte e do Polo Sul. Porém, em alguns países também podemos encontrar as geleiras formadas então pela água no estado sólido. E também os icebergs, que são blocos de gelo que se desprendem aí das geleiras e caem no mar, né? Temos a água no estado líquido, que nós encontramos na represa, nos lagos, na cachoeira, embaixo da terra, nos lençóis subterrâneos, conhecido como lençóis freáticos.
E também podemos encontrar no estado gasoso, formando as nuvens e o vapor da evaporação de qualquer água de rio, de lago, que também ajuda a formar a umidade do ar. Então esses são os estados físicos. Bom, professor, água embaixo da terra? Sim, embaixo da terra temos os lençóis freáticos, que é uma camada de água que é escoada, na verdade ela é infiltrada na terra e forma esses lençóis de água. Nós estamos numa região, por exemplo, que tem bastante água no solo, por isso há uma certa umidade nas construções, nas paredes, nos armários, porque nós estamos numa região bastante úmida, uma região aqui, quando a gente passa aqui próximo à escola, o Cieja, por exemplo, tem um portal das águas, porque entramos numa região de mananciais. Aliás, quando estamos vindo de Interlagos para cá e passamos no bairro chamado Interlagos, justamente porque esse bairro está concentrado entre duas represas, a represa Guarapiranga e a represa Billings, por isso o nome Interlagos, por estar entre lagos, né? De lá para cá, nossa região é uma região muito rica em água, que é a região aqui próxima ao Cieja, né? Parelheiros, enfim. Bom, uma coisa importante sobre a água é que no Brasil a água também é utilizada para a produção da energia elétrica através das usinas hidrelétricas. A maior fonte geradora de energia do nosso país é através das usinas hidrelétricas. Existem outras fontes? Sim, nós até iremos estudar, mas a principal são as usinas hidrelétricas, que através dela o represamento dessa água faz com que haja a produção de energia elétrica. Bom, uma coisa muito importante nós sabermos é que a distribuição da água no planeta ela não acontece de forma igual, ou seja, nós estamos num país, por exemplo, que tem bastante água, mas sabemos que infelizmente alguns países sofrem uma escassez de água muito maior que o nosso. E mesmo quando nós pensamos no nosso país, no Brasil, nós vamos por regiões do Brasil onde há uma diferença entre a distribuição de água também dentro do nosso próprio país. Então, quando a gente analisa as reservas de água, por exemplo, do planeta, o Brasil é o que tem a maior reserva. Nós temos 13% de toda a água doce do mundo, né? Depois vem a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos. Então, nós podemos dizer que nós somos o país mais rico em água doce que pode ser utilizada, né? Então, isso é um privilégio para nós brasileiros. Continuando a falar um pouquinho sobre a questão da água, quando nós falamos do Brasil, será que nosso país, todas as pessoas que estão no Brasil, conseguem ter água na mesma quantidade, numa proporção adequada? Infelizmente não. Alguns países já sofrem com muita escassez de água, mas mesmo dentro do nosso país essa é uma realidade que existe em algumas regiões de seca, por exemplo. Então, e um outro fator é que se você não tem água, você também não tem um bom desenvolvimento da agricultura. Então, geralmente os países que sofrem com a escassez de água também sofrem com a escassez de alimento, já que a água é a base principal para a sustentação da agricultura e das diversos tipos de plantações e alimentos que são produzidos através da terra, e para isso é necessário um alto consumo da água. E, infelizmente, regiões do Nordeste, muitas vezes as secas, regiões que ficam sem chuva, faz com que haja mortandade dos animais, por exemplo, né? E a gente, observando essa imagem aí, vê como algumas pessoas ainda carecem do recurso, um recurso tão importante para a vida humana, né? E para a sustentação das pessoas, produção de alimento, enfim, o desenvolvimento de um país, de uma cidade e o bem-estar das pessoas também. Bom, quando nós analisamos o Brasil, a gente vê que o Sudeste, por exemplo, é a região mais abastecida com água tratada. 91% da região Sudeste tem água tratada. Se nós formos para o Nordeste, já cai para 73%. E se formos para o Norte, cai para 57%. Ou seja, são regiões onde
as pessoas não têm água tratada, água potável para consumir. E uma coisa importante também é sabermos que de toda a água do planeta, praticamente 97,5, 97,6 da água do planeta é água salgada, que não é água potável, não é água doce e não é água que está disponível para ser consumida. E o que nós devemos pensar? Nós temos bastante água no Brasil, estamos em São Paulo, uma região bastante rica em água, então podemos usar de qualquer forma que ela nunca irá faltar. Não, nós não devemos pensar assim. Devemos pensar que a água é um bem que, se nós não cuidarmos, nós não tratarmos, não soubermos utilizar com sabedoria, é um recurso que pode vir a faltar. Quem já morou em regiões de seca sabe da importância da água e da importância de se preservar o pouco que se tem. E mesmo quem mora em regiões mais fartas de água já passou por crise. Aqui em São Paulo tiveram crises aí há alguns anos, 2016 por exemplo, onde houve falta de água e as pessoas tiveram que passar algumas dificuldades aí pela falta de água. E na verdade nós precisamos utilizar então um conhecimento, ter conscientização daquilo que nós conhecemos, porque não adianta só conhecer, é preciso conscientizarmos e também ter uma atitude consciente, ou seja, juntando essas três coisas, a gente com certeza pensa no próximo e usa a água de uma forma mais correta possível. Então é isso, é só um resumo aí daquele assunto que nós estamos estudando para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa matéria. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima aula.